Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de física da disciplina Física Geral 3. Em nossa última videoaula, nós trabalhamos o conceito de potencial elétrico, tomando como referência o potencial elétrico como sendo nulo lá no infinito. Nós aprendemos que o potencial elétrico criado por uma carga elétrica pontual num certo ponto P é dado por essa expressão, 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Vimos ainda que quando nós aproximamos do ponto P mais quantidades de carga, neste caso, levando em consideração que o potencial elétrico criado num certo ponto é uma grandeza escalar, então o potencial elétrico total criado neste ponto será dado pela soma algébrica simples dos potenciais elétricos individuais produzido por cada uma dessas cargas. Na aula de hoje, nós vamos aprender a como calcular o potencial elétrico criado por distribuições contínuas de carga, como essa que está aqui na tela. Neste caso, veja, nós vamos ter corpos eletricamente carregados, que podem ser volumes, podem ser barras, podem ser superfícies, e esses corpos não podem ser pensados como se fosse uma carga pontual, criando potencial neste ponto. Então, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos proceder? A ideia é bem simples. Esse corpo que está aqui na tela, ele não pode ser pensado como uma carga pontual. Entretanto, eu posso dividir esse corpo em elementos diferenciais menores. Tá? Esses elementos diferenciais menores, eles possuem uma quantidade de carga infinitesimal dQ. E esta quantidade infinitesimal de carga dQ, sim, pode ser imaginada como sendo uma carga pontual. Então, ela é suficientemente pequena a ponto de ser imaginado como uma carga pontual e cria no ponto P um potencial elétrico diferencial dV, que é dado por 1 sobre 4πε0 dQ sobre R. Aí, neste caso, para a gente poder obter o potencial elétrico total criado no ponto P, basta nós fazermos o somatório via integração de todos os elementos diferenciais dV. Como exemplo, nós vamos aprender a determinar o potencial elétrico criado nas proximidades de uma barra finita, eletricamente carregado com uma densidade linear de carga lambda. O ponto a ser considerado é P, e ele está afastado da extremidade lateral esquerda da barra a uma distância d. A barra tem um comprimento total L. Obviamente, esta carga não é uma partícula. Porém, nós podemos dividir esta barra em elementos infinitesimais de comprimento dx. Este elemento, sim, pode ser imaginado como uma pequena partícula e ele carrega uma quantidade de carga diferencial dq. O elemento diferencial dq ele pode ser escrito em termos da densidade linear de carga carregada por essa barra, da seguinte maneira. Então, nós temos que dq é igual a lambda dx. Este elemento dq, sim, pode ser imaginado como uma partícula que cria no ponto P um potencial elétrico dV, dado por dV, que é igual a 1 sobre 4πε0 dq sobre R, que, mais uma vez, pode ser escrito na forma 1 sobre 4πε0, no lugar de dq, lambda dx, dividido por R. R nesta equação é extremamente importante. Ela é a distância entre o elemento diferencial dq e o ponto P. Vejam, se nós imaginarmos que esse ponto, que é a extremidade da barra, que será marcado pelo ponto x igual a 0,
este ponto onde está o ponto P e este ponto formam um triângulo retângulo, a distância R está se comportando como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu acabei de indicar para vocês. Dessa maneira, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que R nada mais é do que a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos, x ao quadrado mais d ao quadrado. Desta forma, o elemento diferencial do potencial elétrico dV passa a ser escrito como 1 sobre 4π ε0 lambda dx sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Então, aqui eu quero chamar a atenção para uma informação importante. Como a carga elétrica ela é positiva e nós estamos tomando o potencial de referência nulo lá no infinito, tá? Então, o resultado dessa conta vai ser uma informação também positiva. Tá? Então, o potencial elétrico criado aqui vai ser positivo. Então, agora nós estamos em condições totais de poder calcular o potencial elétrico criado pela barra. Tá? Então, o potencial elétrico criado pela barra ele vai sair da integração de todos os elementos diferenciais dV. Ou seja, nós vamos fazer a integral, que vai variar de x igual a 0 até x igual a L, dos elementos diferenciais dV, que nós calculamos como sendo 1 sobre 4π ε0, lambda dx sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Nós vamos tirar de dentro da integral todos os elementos que são constantes. Ou seja, a densidade de carga é constante, porque nós estamos assumindo que essa barra tem uma distribuição uniforme de carga. Então, o lambda sai para fora do símbolo de integração. Saem para fora do símbolo de integração também o 4, o π, o ε0. Tá bem? E aí, com isso, nós teremos, então, a integral variando de x igual a 0 até x igual a L dos dx sobre raiz quadrada de x quadrado mais d ao quadrado. Notem, pessoal, essa integral ela é tabelada. Ela encontra-se tabelada no apêndice E do volume 3 do Halliday, 10ª edição. É a equação tabelada de número 17. Estão vendo? Então, desta forma, pessoal, pelo teorema fundamental do cálculo, quando nós colocarmos o valor da integral, nós temos que o potencial elétrico criado no ponto passa a ser, então, lambda sobre 4π ε0, o ln de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado, variando de x igual a 0 até x igual a L. Desta forma, vamos ficar com o potencial elétrico igual a lambda sobre 4π ε0 antiderivada da função no extremo de cima, ln de L mais raiz quadrada de L ao quadrado mais d ao quadrado, menos a antiderivada da função no extremo de baixo, que vai dar o ln de 0 mais raiz quadrada de 0 mais d ao quadrado. Desta forma, substituindo os valores, nós ficamos com o potencial elétrico criado pela barra é igual a lambda sobre 4π ε0 ln de L mais raiz quadrada de
L ao quadrado mais D ao quadrado, menos o ln de D. Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma informação importante. Nós podemos aplicar aquela propriedade que diz que o ln de A menos o ln de B é igual ao ln de A sobre B. Desta forma, se nós imaginarmos que isso aqui seria A e isso aqui seria B, então, aplicando essa propriedade dos LNs, nós temos que o potencial elétrico criado pela barra é V, que é igual a lambda sobre 4π ε0, ln de L mais raiz quadrada de L ao quadrado mais D ao quadrado sobre D. Bacana, né, pessoal? Então, na nossa próxima aula, nós vamos aprender a calcular a energia potencial elétrica que é criada numa certa configuração de carga elétrica. Tá bom? Um abraço.